Salve, salve, Vale Concurseiro! Tudo bem com você? Professor Highlander, seu professor de Física aqui do Vale Concursos. Que alegria estar com vocês em mais uma super aula aqui no nosso canal do YouTube, né? Hoje vale tudo do Corpo de Bombeiro Militar do Espírito Santo. Alô, Espírito Santo, que saudade que eu tô de vocês! Olha só, amo ir para o Espírito Santo, adoro as praias aí, né, de Vila Velha, de Vitória. Então adoro esse cantinho aí, sempre que eu posso dou um pulinho aí. Então vai ser uma alegria muito grande retornar agora que a gente pode, né, depois de pandemia e etc, agora que a gente pode viajar mais tranquilo. Então vai ser uma alegria retornar aí. Daqui uns dias eu vou ir no Espírito Santo, vai demorar não. Então, galera do Espírito Santo, vamos bater um papinho sobre Física para o Corpo de Bombeiros Militar. A prova está chegando, vale tudo, vale dicas, então simbora para os principais assuntos. Nós vamos tentar aqui passar por todos os assuntos aqui do nosso edital de forma mais rápida, bem contundente, para a gente poder falar aí a respeito dos principais assuntos, beleza? Deixa o seu like, deixa o seu gostei aí, compartilha com todo mundo e simbora de conteúdo. Olha só, é muito importante a gente entender a diferença entre se estudar química e se estudar física. Quando eu falo que eu estudo química e lá na química eu estudo a matéria, suas transformações, suas propriedades, eu trago isso para cá, para a física, e já estudo outras coisas relacionadas à matéria. Como, por exemplo, as relações de matéria para matéria. Quando deixa eu mudar minha fala, a física ela é subdividida em grandes grupos, né? Nesses grandes grupos aí nós temos a mecânica, que está estudando ali o movimento dos corpos, tudo que está relacionado ao movimento. Nós temos a termologia, que está relacionada ali os efeitos do calor, né? O que o calor tem a ver com tudo, né? Nós temos a eletricidade, temos a ondulatória, temos a óptica. Então temos vários grupos, né? Vários campos que são importantes para a gente. E em se tratando de física, o que vai ser minha aposta? O que será a nossa aposta para essa prova? O que mais tem se cobrado, o que mais tem se visto aí nos últimos anos, nos últimos tempos, é que tem se cobrado muito conceito, tem se feito tem se dado muita importância aos conceitos fundamentais da física. Então, olha só, primeira coisa que nós vamos revisar aqui é o conceito de cinemática, né? A cinemática é a parte da física onde a gente estuda o quê? Estuda os movimentos sem dar importância para as causas desse movimento. E aí aqui dentro eu estudo o M, R, U, eu estudo o M, R, o V, eu estudo o M, C, U, ok? Eu estudo a queda livre, eu estudo o lançamento horizontal, eu estudo o lançamento oblíquo. Então, tudo isso está dentro da cinemática, onde o movimento do corpo acontece, ocorre uma diferença da distância em relação ao tempo e vários elementos são conectados aí. Por exemplo, o MRU é caracterizado por quê? Caracterizado pela velocidade do objeto ser constante, né? A velocidade do objeto em relação ao seu referencial, ela é constante. Já o MRUV traz para a gente o quê? A aceleração do objeto é importante. E aí a gente já consegue fazer um paralelo e já consegue fazer uma diferença aí. O que é acelerar e o que é velocidade constante? Acelerar é variar a minha velocidade. Então, quando eu digo para você que aqui no MRU eu estou mantendo a velocidade constante, significa que os instantes, os momentos, o tempo está passando, mas a distância que está sendo usada em função do tempo está sendo a mesma. Então, a velocidade está sendo mantida a cada intervalo de tempo.
Já no MRUV, traz um paralelo diferente, deixa eu pegar meu pincel aqui, traz um paralelo diferente do seguinte fato, que os instantes estão passando, os momentos estão passando e a velocidade a cada instante é diferente. O MCU já é um movimento onde tem uma característica mais peculiar, onde ele ocorre apenas em movimentos circulares, né? Então, é importante a gente entender isso. No MRU, eu posso classificar o meu movimento de duas formas, progressivo e retrógrado. Progressivo, estou afastando da minha origem, né? Estou aí me distanciando da origem, velocidade positiva, maior do que zero. Retrógrado, eu estou me aproximando da origem, velocidade negativa, menor do que zero. No MRUV também classifico de duas formas. Eu posso chamar meu movimento de acelerado e de retardado. Acelerado é o movimento que possui variação de velocidade positiva, ou seja, está aumentando a minha velocidade. Retardado é o movimento que vai possuir variação de velocidade negativa, ou seja, está diminuindo a minha velocidade. O corpo está sendo induzido ao repouso, ok? No MCU, o movimento ele ocorre de forma circular e uniforme. Observa que eu tenho variação de velocidade sem variar módulo de velocidade. Que confuso isso, professor? Sim, você deve tomar bastante cuidado com questões conceituais de MCU, porque no movimento circular uniforme, o que acontece? Existem pra gente algumas chances aí. Embora seja um movimento que acontece de forma uniforme, o MCU ele é acelerado, porque a velocidade, embora não mude, ela é uma grandeza vetorial. E como toda grandeza vetorial, ela vai possuir o quê? Direção e sentido. Se possui direção e sentido, elas estão mudando no movimento circular. Então, movimento circular varia a direção e o sentido, acelera o meu movimento. Então, faz surgir aí uma aceleração que a gente chama de aceleração centrípeta, ok? Então, movimento circular é uniforme, o módulo da velocidade não muda, porém é acelerado, porque varia a direção e sentido da minha velocidade, ok? Beleza? Movimento de queda livre, o corpo é abandonado apenas sob a ação da força gravitacional. Abandonado, olha o pincel caindo, ok? Todo corpo que está sob a ação de um campo gravitacional está sujeito à queda livre, ok? Lançamento vertical, jogado para cima. Observa que chega em um determinado momento, o corpo atinge uma altura máxima e retorna ao solo, porque a força natural, o sentido natural dos objetos é vertical para baixo, ok? Lançamento horizontal, quando eu lanço horizontalmente, e aí o objeto, depois que deixa a superfície, ele cai, né, formando assim o arco parabólico, e lançamento oblíquo é lançado da superfície, ok? Lançado da superfície, beleza? Então, importante que você entenda isso aí. Depois, a gente não pode esquecer os conceitos de dinâmica. Aqui, nós temos uma coisa muito importante. Olha, se você vai para a sua prova e você não sabe nem quem foi Isaac Newton, você não estudou física, não. Por quê? Aqui dentro da dinâmica, Isaac Newton já faz uma proposição diferente, já faz uma proposta diferente. Ele fala assim, galera, a partir de agora, para eu estudar o movimento, eu tenho que dar atenção para a causa desse movimento. Eu tenho que entender os porquês e os paranauês ali. Entendeu? Então, as causas dos movimentos são importantes. E é aqui que surgem o que nós chamamos de
princípio fundamental da dinâmica, né? Que são a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, a segunda lei de Newton, que é a lei da força, e a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Então, observa. Lei da inércia. O que é a lei da inércia? Antes de falar da lei da inércia, vamos conceituar o que é inércia. Inércia é a tendência natural que os corpos possuem em manter o seu estado, né? Se um corpo está em repouso, ele vai tender, ele vai sempre tentar permanecer em repouso. Se um corpo está em movimento, ele vai tender, ele vai sempre tentar estar em movimento, ok? Beleza? Então, isso é inércia. E a inércia, ela muda a partir de um agente, a partir de algo que faz modificar este movimento, que são as forças, né? Força é o agente capaz de modificar o estado de um corpo. Então, nós temos aqui as forças da mecânica, que nós vamos falar delas daqui a pouquinho. E aí, a gente chega nas 3 proposições de Newton, nas 3 leis de Newton. Primeiro, lei da inércia. Na ausência de forças, ou se a força resultante de um corpo for nula, nós temos apenas 2 condições para este corpo. Ou eu estou em movimento retilíneo uniforme, ou eu estou em repouso. Só isso. Ou eu estou em movimento retilíneo uniforme, ou eu estou em repouso. Pega aqui comigo um negócio. Só existe força se tiver variação de velocidade. Movimento retilíneo uniforme, não há variação de velocidade. Consequentemente, não há aceleração. Se não há aceleração, não há força. Fato que ele explica na segunda lei, onde ele fala que a força resultante aplicada sobre quaisquer corpos é igual à massa de um corpo vezes a sua aceleração. O que é a aceleração? Mudança da sua velocidade, variação da sua velocidade. Então, importante. E lei da ação e da reação. Ele fala o seguinte: para toda força de ação vai surgir, vai ser gerada uma reação de mesma intensidade, de mesma direção, mas em sentidos opostos e aplicadas em corpos diferentes. Essas 4 características têm que ficar claras para mim, tá? Dentro da lei da ação e da reação, quando uma força é feita, quando uma ação é feita, surge uma reação de mesma intensidade, mesmo valor numérico, mesma direção. Se a força surgida é na horizontal, vai ressurgir na horizontal. Se a força é na vertical, vai ressurgir na vertical. Porém, com sentidos opostos, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, ok? E aplicadas em corpos diferentes. A aplica em B, B devolve para o A, ok? Então, ó, A aplica em B, B aplica em A. Então, isso é ação e reação. E aí, nós temos que conhecer essas forças, né? Essas forças da mecânica, né? É importante a gente saber que tipos de forças são essas. E eu vou falar aqui bem rapidinho sobre cada uma delas. Primeiro é a força natural do corpo, né? De todos os corpos, que é a força-peso. Força-peso é igual a massa do corpo vezes a gravidade local. Então, preste atenção numa coisa. Olha só, eu estou na Terra. Qual é a gravidade que atua sobre mim? A gravidade da Terra.
Saio da Terra, vou para a Lua. Já não é mais a gravidade da Terra. O meu peso na Terra vai ser diferente do peso na Lua, porque a gravidade da Lua é diferente da gravidade da Terra. Vou para Saturno, já tenho outro peso, tenho outra força-peso, porque mudou a gravidade. Mas uma coisa importante, que muita pegadinha cai. A massa do corpo nessas mudanças satélites, né, nessas mudanças celestes, ela não se modifica. Então, por exemplo, eu tenho 70 quilos aqui na Terra. Lá na Lua eu continuo tendo 70 quilos. Lá em Vênus eu continuo tendo 70 quilos. O que que muda? A atração do meu corpo com o centro daquele corpo celeste. A atração do meu corpo com a Terra, 70 vezes 10, 700. A atração do meu corpo com a Lua, 70 vezes 3,6, vai dar tal valor. A atração do meu corpo com Vênus, 70 vezes 1, pouco, se não me falha a memória, vai dar tal valor. Então, isso que é importante que vocês entendam, tá? Depois da força-peso, nós temos a normal de superfície. A normal, ela surge apenas quando o corpo está em cima de alguma coisa, ok? Tem que ter contato. Se não tiver contato com uma superfície, não existe força normal. E a normal, ela tem a mesma intensidade da força-peso. Também é massa vezes gravidade. Depois a gente tem o atrito, que ocorre quando o corpo está em movimento com uma superfície. E aí nós temos que a força de atrito, ela é igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. Dentro do atrito, nós temos que entender o seguinte, eu disse que é uma força que ocorre quando eu estou em movimento em relação à superfície. Só que eu posso ter uma força de atrito que impeça o meu movimento, ok? E aí nós chamamos de atrito estático. Existem dois tipos de atrito. O atrito estático, que é quando a força de atrito é tão grande que você não consegue colocar o corpo em movimento, ok? E existe o atrito dinâmico, que é quando você coloca o corpo em movimento, mas você sente a resistência do corpo. E aí, mas mesmo assim ele está em movimento, ok? Depois nós temos a força elástica. Como o próprio nome diz, né? Pra gente aí o conceito é a força dos corpos elásticos. Fel, K vezes X, K vezes a constante elástica. Além disso, nós temos a força centrípeta ou força centrífuga. Eu coloquei um F aqui, né? É centrípeta ou centrífuga, que é a força que ocorre nos corpos em movimento circular. Força centrípeta, ela ocorre para dentro da curva. Força centrífuga ocorre para fora da curva. Força centrípeta para dentro da curva. Força centrífuga para fora da curva. Então, nós vamos dizer o seguinte. Nós vamos dizer que a força centrípeta é igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Ok? E, por fim, a gente tem a força resultante, que é a somatória. É a soma de todas as forças presentes em um sistema mecânico. Então, quando eu tenho todas as forças presentes no sistema mecânico, elas são igual a massa vezes a aceleração. Beleza? Tranquilo? Outra coisa importante, movimento dos corpos com relação ao universo, né? As leis de Kepler. Leis de Kepler, presta atenção. Tudo começa lá na ideia de geocentrismo e heliocentrismo, né? Cláudio Ptolomeu propõe o geocentrismo, a Terra é o centro do universo e todo mundo gira em órbita circular ao redor da Terra. Aí Copérnico vem e fala, não, a Terra não é o centro do universo, é o Sol que é o centro do universo e todo mundo gira em órbita circular ao redor do Sol. Aí chega em Kepler e diz, nada disso. O Sol é um dos focos do movimento planetário. Porém, a órbita dos planetas ela é elíptica. Foi aí, então,
é o que propõe a sua primeira lei, né? A lei das órbitas, que fala pra gente que a órbita dos planetas, a órbita do sistema solar em si, é uma órbita elíptica. E aí a gente tem que entender o seguinte, o que é uma elipse? É o oval, né? Eu sempre falo isso. Lembra da elipse, você lembra do oval. E o Sol vai ser um dos focos. E aí, o que acontece? Vai surgir pra gente dois pontos. E eu falo, ó, para gravar eu falo assim, P de perto do Sol, A de afastado do Sol. P de periélio, A de afélio, periélio, P de perto do Sol. Afélio, A de afastado do Sol. Então nós temos que entender que esta relação está ligada a quê? Está ligada ao movimento do planeta ao redor do Sol. Período de translação, período de revolução. O tempo que o planeta, que o satélite, que o astro gasta para dar uma volta completa em torno do Sol. Além de girar em torno do Sol, ele gira em torno de si próprio, que é a rotação. Então, translação, girar em torno do Sol. Rotação em torno do seu próprio eixo, ok? A segunda lei de Kepler, ele fala da lei das áreas, e lá na terceira lei, que ele vem trazer para a gente a relação dos períodos. E mais à frente, nós temos outra contribuição de Isaac Newton, que é a lei da gravitação universal, aonde ele vem falar para a gente o seguinte, olha só, na lei da gravitação universal, que é a lei da força, que ele explica por que o movimento acontece, ele fala que matéria atrai matéria na razão direta do produto das suas massas e na razão inversa do quadrado da distância que os separa. Matéria atrai matéria na razão direta do produto das suas massas e na razão inversa do quadrado da distância que os separa. Beleza? Outra coisa importante pra gente, energia. Ó, energia. Nós temos que saber os tipos de energia. Nós temos energia cinética, massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Só tem energia cinética o corpo que se encontra em movimento. Sem movimento, sem energia cinética. Sem realização de trabalho através do movimento, tá? Nós temos a energia potencial gravitacional, que é a ação da força-peso em relação ao deslocamento vertical do corpo. Então, nós temos aqui massa vezes gravidade vezes altura. Nós temos também a energia potencial elástica, que é o potencial inato dos corpos elásticos, que é kx ao quadrado sobre 2. Todas essas energias podem ser representadas por uma única, que é a soma de todas elas, que é a energia mecânica. A energia mecânica de um sistema é a soma das energias de todo o meu sistema, ok? De toda a relação. E aí a gente vem para o princípio de conservação de energia, né? A energia mecânica em um sistema conservativo, ela sempre vai permanecer constante, ok? Beleza? Outra coisa importante para a gente relembrar aqui, aí agora, eu estou lembrando aqui, a gente precisa relembrar conceitos de hidrostática. Vamos falar aqui de hidrostática. Vamos lá. Conceito importante de hidrostática. Densidade. O que é densidade? Concentração de massa em um espaço, em um volume. Densidade é igual a massa dividido pelo volume, ok? Massa dividido pelo volume. Além da densidade, nós temos que saber também o que é pressão. Pressão é a razão, a relação da força em função
da área que está sendo aplicada aquela força. Pressão é igual a força dividido pela área. Força dividido pela área. Força aplicada em função de uma superfície, ok? Beleza? Sempre lembrando, não vou falar aqui para a gente ganhar tempo, mas sempre lembrando que nós temos que trabalhar com as unidades padrões, tá? Tem aula minha aqui falando só sobre unidade de medida, então pesquisa aí no canal para a gente poder falar sobre isso, ok? Tranquilo? Outra coisa importante para a gente são os princípios, né? Os princípios. E aí, ó, os princípios hidrostáticos. Aí a gente tem o princípio de Stevens, o princípio de Pascal e o princípio de Arquimedes. Princípio de Stevens, princípio da pressão de uma coluna de líquido, da pressão hidrostática. Quando uma coluna de líquido é atribuída, exerce sua pressão sobre o solo, sobre o fundo do recipiente, né? E aí ele fala pra gente que a pressão hidrostática é igual a D, densidade vezes gravidade vezes altura, DGH. Daqui sai pra gente o conceito de pressão absoluta, que é a pressão total do sistema, né? A soma da pressão do ambiente, a pressão atmosférica, com a pressão hidrostática, né? Pressão do ambiente, pressão atmosférica, com a pressão hidrostática. Princípio de Pascal, princípio dos vasos comunicantes. Quando eu tenho recipientes que estão no mesmo vaso, que estão ali se comunicando entre si e numa mesma altura de líquido, a pressão exercida em cada um deles ela é constante. E aí a razão entre força e área será constante. Então por isso que a gente fala F1A1 é F1A1, F2A2. Lembrem-se das medidas. E por fim, princípio de Arquimedes, princípio do empuxo. O que é o empuxo? É uma força que surge de baixo para cima, né? Verticalmente de baixo para cima, no interior de um líquido, tá? Então o empuxo ele é igual a densidade vezes a gravidade vezes o volume. Por quê? Que volume é esse? É o volume deslocado. Porque nós não podemos desconsiderar uma das principais propriedades da matéria, que é a impenetrabilidade. Eu tenho certeza que se eu falar impenetrabilidade, se aparecer essa palavra lá na sua prova, você não vai associar. Mas quando eu falar o significado, você vai lembrar. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, para 10 centímetros cúbicos de um certo material entrar num recipiente com líquido, 10 centímetros cúbicos tem que sair, ok? Então, importante a gente entender isso aí. Estudo do calor, né? Bem rapidinho aqui, estudo do calor, termometria, saber medir a temperatura. Diferença entre temperatura, equilíbrio térmico e calor. Temperatura, grau de agitação das moléculas. Este grau de agitação das moléculas permite que haja um fluxo de calor. O que é um calor? Energia em fluxo, em trânsito, de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. E equilíbrio térmico ocorre quando dois corpos com temperaturas diferentes, num determinado momento, atingem a mesma temperatura. Beleza? Tranquilo? Outro conceito que é importante para vocês que eu não posso ir embora. Ondulatória. Lembrem-se das naturezas. Lembrem-se das classificações das ondas, ok? Ó, lembra, natureza da onda, mecânica ou eletromagnética, ok? Direção de propagação, transversal ou longitudinal, tá? E dimensão, unidimensional, bidimensional, tridimensional. Um exemplo, o som. O som é uma onda mecânica, longitudinal e tridimensional, beleza?
Ô, gente, eu queria ficar muito mais tempo aqui para falar muito mais coisa, mas meu tempo já está esgotando. Então, olha só, deixa eu me despedir de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, por nos acompanhar. Lá no Instagram eu dou mais dicas para vocês. Ó, beijo no coração. Fui, até mais!